Hoje, em nossa aula de matemática, faremos correção de atividades sobre múltiplos e divisores. Essas atividades estão nas páginas 4 e 5 da apostila de matemática do 7º ano do primeiro bimestre do Colégio Adventista. Nós faremos os exercícios de 1 a 10. Exercício número 1. No exercício 1 está escrito o seguinte: faça o que se pede. Obtenha a sequência dos múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 são os seguintes. Os múltiplos sempre começam do zero. Então, eu começo do zero e caminho de 6 em 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 e assim por diante. O conjunto dos múltiplos de um número não tem fim. Então, eu faço alguns e depois eu coloco reticência. Na letra B, pediu, obtenha a sequência dos múltiplos de 15. Então, múltiplos de 15, a gente começa do zero e caminhamos de 15 em 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e assim por diante. Letra C. Na letra C, pediu que nós fizéssemos: obtenha a sequência de múltiplos simultâneos de 6 e 15, isto é, os números que aparecem em ambas sequências dos itens anteriores. Então, quais são os múltiplos de 15 e 6 ao mesmo tempo? Ó, múltiplos de 6 e múltiplos de 15 simultaneamente. Interseção de múltiplos de 6 e 15. São eles o 0, 30, 60, 90, 120 e assim por diante. Também é infinito. Eu coloco alguns e depois coloco reticências. Agora nós faremos o exercício número 2. No exercício número 2, pede assim: qual é o menor múltiplo simultâneo de? Ou seja, menor múltiplo simultâneo é o mesmo perguntar qual é o mínimo múltiplo comum. Vamos resolver? Vou apagar aqui o 1 para nós fazermos o 2. Olha, no exercício 2, na letra A, pediu o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, certo? Vamos fazer pela fatoração simultânea? 4 e 6. Quando eu faço pela fatoração simultânea, eu vou dividir os dois números simultaneamente por números primos. Pelo menor número primo, sempre começo pelo menor. Quem é o menor? O 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ainda dá por 2, então continua por 2. 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá, a gente copia. Não dá mais por 2, vai para o próximo primo. Quem é o próximo primo? 3. Repete 1, 3 por 3 dá 1. E agora nós multiplicamos os números primos que nós usamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Essa é a letra A. Na letra B, pediu que nós encontrássemos, vou fazer aqui, ó, letra B, o mínimo múltiplo comum de 3 e 15. Eu vou pegar esses dois valores e vou fatorar simultaneamente, 3 e 15. Nós dividimos pelos números primos. O primeiro número primo é o 2, só que o 2 não divide nem 3 nem 15. Então, vou para o próximo da sequência, que é o 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Não dá mais por 3, vou para o próximo primo. Quem é o próximo? 5. Então, vamos por 5. Repete 1, 5 por 5, 1. E agora, multiplico 3 vezes 5, 15. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 15 é 15. Na letra C, pediu para calcularmos o mínimo múltiplo comum de 8 e 12. Vou fazer aqui para vocês. Vou apagar a letra A.
para fazer a letra C. Na letra C, é o mínimo múltiplo comum de 8 e 12. Então, eu vou dividir por números primos o 8 e o 12. Sempre eu tenho que começar do menor para o maior número primo na lista de números primos. O menor é o 2, então vamos por 2. 8 dividido por 2, 4. 12 dividido por 2, 6. Ainda dá por 2, então continuo dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ainda é possível dividir por 2, continuo. 2 dividido por 2, 1. Abaixo 3. E agora por 3, porque por 2 não dá mais. Repete 1, 3 por 3, 1. Multiplique os números primos que você usou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E eu sei agora que 24 é o mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Façamos então a letra D. Vou apagar aqui para nós fazermos a letra D. Na letra D, pediu para calcularmos o mínimo múltiplo comum de 14 e 35. Eu vou pegar esses dois números e vou fatorar simultaneamente. 14 e 35. Vamos dividir então por números primos. Só um instante que eu vou trocar a bateria do dispositivo que eu estou usando para que nós não interrompemos a aula no meio do caminho. Estou aqui trocando a bateria, só um momento. Isso. Já troquei. Então vamos lá. Quando eu vou fatorar, eu divido por números primos, sempre do menor primo e sigo a sequência, do menor para o maior. O menor é o 2, então vamos começar por 2. 14 dividido por 2, 7. O 35 não dá, eu abaixo. O próximo primo é o 3, só que o 3 não divide nem o 7 nem o 35. Então vou para o próximo da lista, que é 5. O 7 não é divisível por 5, então vou repetir, mas o 35 é. Aí eu divido por 5. 35 dividido por 5, 7. E agora eu posso dividir por 7, que dá 1. Vou multiplicar os fatores primos que eu usei. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Então, 70 é o mínimo múltiplo comum de 14 e 35. E está pronto o exercício número 2. Vamos corrigir o exercício número 3? No exercício número 3, nós lemos assim: responda às perguntas. Então, eu vou apagar o quadro para nós lermos as perguntas e respondermos essas perguntas do exercício 3. Vejam só, quais são estas perguntas? A primeira pergunta, a letra A, nós lemos assim: qual o menor múltiplo de 2, 3 e 5 simultaneamente? A mesma coisa. Se é o menor múltiplo simultaneamente, é o mínimo múltiplo comum. Vamos responder então? Letra A pediu para nós descobrirmos o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5. Vamos fazer pela fatoração simultânea? 2, 3 e 5. Estes valores nós vamos dividir por números primos. O menor número primo é o 2, então a gente começa por ele. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 e o 5, como não dá, a gente repete. Já que não temos mais nenhum número divisível por 2, o próximo número na lista dos primos será o 3. Então vamos dividir por 3. Repete 1. 3 dividido por 3 dá 1. Copia o 5, que não dá para dividir por 3. Na lista de números primos, depois do 3, nós temos o 5. Então, vamos dividir por 5 agora. Repete 1, repete 1, 5 dividido por 5 dá 1. Agora que já chegou em 1 aqui do lado esquerdo da minha fatoração, eu multiplico os números primos que estão escritos aqui do lado direito. 2 vezes 3, 6, 6 é 5, 30. 30, então, é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5. E assim nós respondemos a letra A do exercício 3. A letra B perguntou o seguinte, vamos ler?
Qual o menor número que, ao se dividir por 2, 3 e 5, deixa resto 1? Bom, aqui o que nós temos, ele quer o menor número que, ao ser dividido por 2, 3 e 5, deixa resto 1. Gente, o menor número vai ser o mínimo múltiplo comum mais 1. Então, primeiro, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5. Já achei, já? Então, na letra B, o menor múltiplo é o 30. Só que ele quer que sobre 1. Então, eu tenho que somar 1. Esse número vai ser 31. Vamos tirar a prova? Olha só. Se eu pego 31 e divido por 2, olha o que acontece. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 3 menos 2 sobra 1, abaixo 1. 11 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 são 10. 11 menos 10 sobra 1. Então, olha, 31. Realmente, sobra resto 1 ao dividir por 2. Agora, vamos dividir por 3. Olha, 31 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Menos 3, 0. Abaixo 1 não dá para dividir, ganha um 0 na resposta e termina por aqui. Realmente, ao dividir por 3, sobrou resto 1. E quando eu divido por 5, ó, 31 dividido por 5. 31 dividido por 5 dá 6, 6 vezes 5, 30. Sobra resto 1. Então, o número que sobra resto 1, o menor, que vai ser divisível por 3, 2 e 5 simultaneamente, sobrando resto 1, será o número 31. E aqui está a resolução do exercício número 3. Vamos fazer o exercício 4? Vou ler para vocês o que está escrito no exercício 4. No livro eu leio assim: calcule a sequência dos divisores de 28 e 45. Então pediu para encontrar os divisores de 28 e 45. Vou apagar aqui para vocês. Quando me pede os divisores de um número, os divisores são aqueles números que dividem o número sem deixar resto, que dividem e a divisão é exata, o resto é 0. No 4, letra A, pediu que nós encontrássemos os divisores de 28. Os divisores de 28 são, todo conjunto de divisores começa pelo número 1. Quem mais divide o 28 sem deixar resto? O 2, o 4, 7, 14 e 28. Então, esses são os divisores de 28. Lembrando que os divisores sempre começam pelo 1 e terminam com o próprio número. Quando você chega na metade desse número, então no caso aqui é 28. Quem que é a metade de 28? 14. Então depois do 14, o próximo divisor será o próprio número. Quando eu tenho número par, quando eu chego na metade, o próximo divisor será o próprio número. É possível tirarmos a prova real se eu encontrei todos os divisores. Como assim? Multiplicando os extremos. Ao multiplicar os extremos, se o resultado da multiplicação for o número dado, quer dizer que você encontrou todos os divisores. Vejam só, 28 vezes 1, 28. 14 vezes 2, 22. 7, 28. 7 vezes 4, 28. Então, eu encontrei todos eles. Vamos encontrar agora os divisores de 45. O segundo número é 45. Quem divide 45 sem deixar resto? Começamos sempre pelo 1. Quem mais divide o 45? 3, 5, 9, 15 e 45. Sempre começa pelo 1 e termina com o próprio número. Como 45 é um número ímpar, não é possível eu encontrar a metade exata deste número, não dá o número inteiro. Vamos conferir multiplicando os extremos para ver se todas as multiplicações darão 45? 45 vezes 1, 45. 15 vezes 3, 45. 9 vezes 5, 45. E está correto o exercício número 4. No exercício número 5, nós lemos o seguinte. Responda às perguntas. Letra A. 100 é múltiplo de quais números naturais?
Quando eu pergunto, ele é múltiplo de quais números naturais, é só encontrar quem divide o 100. Ele será múltiplo de todos esses números. Quem divide o 100? Então, na letra A, quem divide o 100 é 1, 2, 4, o 5, 10, 20, o 25, o 50 e o 100. Vejam só, os divisores de um número representam os múltiplos de um determinado número. Quem são os múltiplos de 100? 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. São os seus divisores. Vamos fazer a multiplicação dos extremos para conferirmos? Ó. 100 vezes 1, 100. 50 vezes 2, 100. 25 vezes 4, 100. 20 vezes 5, 100. 10 vezes 10, 100. Na letra B, perguntou o seguinte: quais são os divisores de 100? Os divisores de 100 são os seus múltiplos. 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 e 100. É a mesma resposta da letra A. E está pronto aqui os exercícios 4 e 5. Vamos para o exercício 6? Vou apagar para fazermos o exercício 6. O que temos no 6? Vamos ler? Exercício 6. Olha só. Veja como calculamos os divisores de 2 ao quadrado. Como 2 ao quadrado é igual a 4, seus únicos divisores são 1 e 2 e o próprio 4. Dessa forma, a sequência de divisores de 2 ao quadrado é 1, 2 e 2 ao quadrado. Isso mostra que 2 ao quadrado tem 3 divisores. Raciocinando dessa maneira, como 2 ao cubo é igual a 8, seus divisores serão 1, 2, 2 ao quadrado e 2 ao cubo. Com base nessa ideia, responda as perguntas. Então, este exercício é uma curiosidade. Na letra A, ele quer os divisores de 2 elevado à quarta. Então, os divisores de 2 à quarta será, sempre começa por 1, não é isso? Então, vai ser 2, o 2 elevado ao quadrado, o 2 elevado ao cubo e o 2 elevado à quarta. Ano passado, quando nós estudamos potenciação e nós iremos revisar este ano, nós aprendemos que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, este 1 corresponde a 2 elevado a 0. E um número inteiro sem expoente é como se ele estivesse elevado a 1. Então, olha, os divisores de uma potência de base 2, o que acontece? Vai ser 2 elevado a 0, os expoentes vão crescendo até chegar ao expoente dado no exercício. Então, os divisores de 2 à quarta é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo e 2 à quarta. Ô, professor? Sim. O 2 elevado ao cubo, eu preciso colocar 2 elevado ao cubo ou eu posso colocar 4 mesmo? É para você fazer igual está no exercício. Então, você vai pôr 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo não é 4, é 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? Olha só, na letra B, nós vamos fazer pelo mesmo raciocínio. Ele quer os divisores de 2 elevado à quinta. Se ele quer os divisores de 2 à quinta, então vai começar 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, 2 elevado à quarta e 2 elevado à quinta. Aí, na letra C, nós temos um desafio. Vamos ler que desafio é esse? Desafio. Com base no que você observou nos itens anteriores, quantos divisores tem 2 elevado a 10? Ó, 2 à quarta tem 1, 2, 3, 4, 5 divisores. 2 elevado à quinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Sempre tem um divisor a mais do que indica o expoente. Então, 2 à décima tem 11 divisores. Essa é a resposta da letra C. Certo?
Página 5. Abram o livro de vocês na página 5. Nós faremos a correção do exercício número 7. Vou apagar o quadro para fazermos a correção do exercício 7 da página 5. Exercício 7. Vamos ler? Faça o que se pede. Letra A. Escreva a sequência de divisores de 3 vezes 5 vezes 7. Primeiro, eu tenho que fazer o cálculo. 3 vezes 5 vezes 7. Quanto que é 3 vezes 5 vezes 7? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105. Então, na verdade, na letra A, pediu que eu calculasse os divisores de 105. Então, vamos lá. Quem divide o 105 sem deixar resto? 1. O 2 não divide, porque esse é um número ímpar. O 3 divide, porque a soma dos seus dígitos dá um múltiplo de 3. O 5 divide, porque ele termina em 5. O 7 divide o 105. O 15, 21, 35 e 105. Então, são estes os números que dividem o 105. Tá? Na letra B, perguntou assim. Combinando os produtos 3, 5 e 7, que valores você obtém? Então, ó, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. O que mais? Ó, 3 vezes 5, 5 vezes 3 é a mesma coisa, não é? 3 vezes 7, 7 vezes 3 é a mesma coisa. 5 vezes 7, 7 vezes 5 é a mesma coisa. 5 vezes 7 são 35. Então, quais multiplicações que eu posso formar? Eu posso formar 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, 3 vezes 7, ou 7 vezes 3, 5 vezes 7, ou 7 vezes 5. Isso com 2 fatores. Com 3 fatores, vai ser 3 vezes 5 vezes 7, ou 3 vezes 7 vezes 5, ou 5 vezes 3 vezes 7, ou 5 vezes 7 vezes 3, eu posso permutar, trocar de lugar os fatores, que a multiplicação, ou seja, o produto será o mesmo. Então, estes são os resultados, formando multiplicações com os dígitos 3, 5 e 7. Foi isso que pediu na letra B. Na letra C, olha o que pediu. A que conclusão podemos chegar com base no que foi feito nos itens anteriores? Olha só, 15, 21, 35 e 105. A conclusão é a seguinte. Olha, os divisores do 105 serão o 1, que é divisor de todos os números, o 3, o 5 e o 7, que são os fatores que nós usamos para chegar ao resultado de 105, os seus múltiplos entre eles, que são 15, 21, 35, fazendo essas combinações, os produtos dados em relação a estes dígitos, estes resultados serão os divisores do 105.